No wrestling profissional, homens grandes sempre exerceram um fascínio especial. Assim que eles entram na arena, o ringue parece encolher e o público sente imediatamente essa mistura de reverência e espanto. No entanto, ao longo de décadas, grandes ligas de wrestling como a WWE frequentemente exageraram a altura de suas estrelas, usando ângulos de câmera, botas ou simplesmente marketing para fazer parecerem maiores do que a realidade. Mas quem foram realmente os maiores gigantes da história do wrestling, medidos por suas alturas reais e confirmadas, e não por lendas ou exageros? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Começamos nossa lista com o 10º lugar. Um nome que ainda soa como um mito décadas após sua morte. Um homem que mudou o wrestling para sempre. Top 10. André the Giant. André the Giant é, sem dúvida, um dos nomes mais conhecidos na história do wrestling profissional. Ele era muito mais do que apenas um wrestler. Ele era um fenômeno mundial, uma lenda viva que até pessoas que nunca assistiram a um show de wrestling conheciam. Com sua estatura massiva, sua voz profunda e seu comportamento surpreendentemente gentil, André se tornou um ícone que moldou o wrestling muito além do ringue. Por décadas, os fãs acreditaram que ele tinha mais de 7 pés e 4 polegadas de altura. Mas esse número pertencia mais à lenda do que à realidade. De acordo com fontes confiáveis e documentos oficiais, a altura real de André era de aproximadamente 7 pés e 1 polegada, ou cerca de 2,18 metros, medida no auge de sua forma física. Esse número foi confirmado, entre outras coisas, por seu passaporte, que se tornou público anos depois. Uma famosa foto de 1984, onde André aparece ao lado da lenda do basquete Wilt Chamberlain, que também tinha exatamente 7 pés e 1 polegada de altura. Mostra os dois homens quase na mesma altura e oferece uma das provas mais convincentes da verdadeira estatura de André. No ringue, André era uma força da natureza. Ele encarnava a imagem do gigante invencível e foi uma figura decisiva na era de ouro do wrestling. Mesmo com sua saúde gravemente comprometida pela acromegalia e inúmeros problemas físicos, sua influência permaneceu intocável. André the Giant não é lembrado apenas como um dos maiores wrestlers medidos em metros, mas como uma figura cujo legado é muito maior do que qualquer número em uma fita métrica. Top 9. Ron Reis, The Yeti. Ron Reis é um nome que ainda causa estranheza entre os fãs de wrestling, principalmente por causa da figura incomum e quase surreal que ele encarnou na WCW. Com uma altura confirmada de cerca de 7 pés e 2 polegadas, ou seja, aproximadamente 2,18 metros, Reis foi um dos maiores homens a pisar em um ringue de wrestling. Sua maior aparição ocorreu em 1995, no Halloween Havoc, quando ele estreou sob o nome de The Yeti. Envolto em bandagens brancas, sua aparência lembrava uma figura mumificada que caminhava lenta e ameaçadoramente na arena, atraindo imediatamente todos os olhares. Mesmo que o personagem tenha gerado reações mistas, ninguém podia ignorar sua estatura colossal. Um momento particularmente marcante ocorreu quando Ron Reis estava lado a lado com Big Show no ringue. Os fãs notaram imediatamente que Reis era de fato cerca de 1 polegada mais alto que Big Show, que por si só era considerado um dos maiores wrestlers de sua geração. Essa comparação direta deixou claro o quão extraordinária era a altura de Reis e por que ele permaneceu na memória, apesar de uma carreira curta. Após sua passagem pela WCW, Ron Reis continuou sua carreira no circuito independente, sem nunca alcançar grande fama. No entanto, ele permanece como um dos raros casos na história do wrestling. Um homem que superou até outros gigantes. Sua presença por si só foi suficiente para garantir um lugar firme entre os maiores wrestlers de todos os tempos. Top 8. Giant Zanir. Giant Zanir pertence àquela categoria de wrestlers cuja simples aparição era suficiente para gerar atenção imediata. Com uma altura confirmada de cerca de 7 pés e 2 polegadas,
ou seja, aproximadamente 2,18 metros, ele foi um dos maiores atletas de sua geração e foi cedo considerado um possível sucessor de The Great Khali. Quando Zanir assinou com a WWE junto com outros talentos indianos, muitas esperanças foram depositadas nele, pois seus braços longos, seu tronco maciço e seu andar lento e controlado lembravam muito os gigantes clássicos de décadas anteriores. Sua passagem pela WWE, no entanto, foi significativamente mais curta do que muitos esperavam. Giant Zanir foi utilizado principalmente em eventos especiais, como o WWE Superstar Spectacle, shows produzidos especificamente para o mercado indiano. Enquanto alguns de seus colegas conseguiram a transição para os shows semanais de TV, o uso de Zanir foi limitado a algumas aparições. No mesmo ano, seu contrato foi surpreendentemente encerrado, sem que ele tivesse a chance de mostrar todo o seu potencial em lutas mais longas. Apesar dessa carreira curta, Giant Zanir deixou uma impressão duradoura. Sua estatura por si só fazia outros wrestlers parecerem significativamente menores ao seu lado e deixava claro o potencial físico que ele possuía. Muitos fãs ainda estão convencidos de que, com mais tempo e confiança, Zanir poderia ter se tornado um elemento fixo na categoria dos gigantes modernos do wrestling. Top 7. Raja Leon. Raja Leon é um exemplo extraordinário de como apenas a altura pode ser suficiente para garantir um lugar na história do wrestling. Com uma altura confirmada de cerca de 7 pés e 2 polegadas, ou seja, aproximadamente 2,18 metros, ele superava quase todos os adversários que enfrentava. No momento em que Raja Leon entrava no ringue, todos os olhares se voltavam automaticamente para ele. Seus passos longos, a estatura massiva e sua presença intimidante transmitiam imediatamente a imagem de um verdadeiro gigante, que parecia vir de outro mundo. No entanto, apesar dessa aparência impressionante, sua carreira ativa de wrestling foi extremamente curta. Raja Leon disputou apenas uma única luta oficial, o que o torna uma das figuras mais enigmáticas desta lista. Seus movimentos eram considerados lentos, sua técnica limitada, e faltava-lhe a explosividade necessária para se manter no ringue por muito tempo. Exatamente essas fraquezas impediram que ele se estabelecesse como um performer sério, embora suas condições físicas fossem excepcionais. Mesmo assim, Raja Leon não foi esquecido até hoje. Em um esporte onde tamanho e impacto visual desempenham um papel central, uma única aparição foi suficiente para torná-lo imortal. Ele simboliza aqueles wrestlers cujo nome não é lembrado por títulos ou grandes vitórias, mas por um momento em que o mundo parou brevemente e olhou para um verdadeiro gigante. Top 6. Giant Silva. Giant Silva foi uma daquelas figuras no wrestling profissional em que um único olhar bastava para entender por que ele era considerado um verdadeiro gigante. Com uma altura confirmada de cerca de 7 pés e 2 polegadas, ou seja, aproximadamente 2,18 metros, ele estava entre os maiores homens que já pisaram em um ringue da WWE. Especialmente no final dos anos 1990, ele fez um nome para si como membro do grupo incomum The Oddities, uma facção bizarra e quase surreal, na qual a enorme estatura de Silva imediatamente chamava a atenção. Seus braços extremamente longos e seu tronco maciço o faziam parecer uma aparição superdimensionada, que se destacava até em uma era cheia de personagens extraordinários. No ringue, no entanto, a carreira de Silva foi mais curta e sem grandes espetáculos. Suas lutas dependiam menos de técnica ou dinamismo, e quase exclusivamente de sua presença física. Mobilidade e resistência eram limitadas, o que dificultava sua afirmação como uma estrela dominante a longo prazo. No entanto, ele deixou uma impressão duradoura nos fãs apenas por sua altura, que muitas vezes o viam mais como um fenômeno visual do que como um wrestler clássico. Um momento particularmente memorável ocorreu quando Giant Silva estava ao lado de The Great Khali, e muitos espectadores ficaram surpresos ao notar que Silva realmente parecia um pouco mais alto.
Essa comparação direta enfatizou mais uma vez o quão extraordinária era sua altura. Mesmo sem grandes títulos ou lutas lendárias, Giant Silva permanece uma parte integrante da história do wrestling, um homem cuja simples aparição foi suficiente para torná-lo inesquecível. Top 5. Omos Omos encarna o arquétipo moderno do gigante do wrestling como poucos outros. Com uma altura oficialmente confirmada de cerca de 7 pés e 3 polegadas, ou seja, aproximadamente 2,21 metros, ele é um dos maiores atletas da geração atual da WWE. Diferente de muitos de seus antecessores, Omos não veio diretamente do wrestling, mas do basquete universitário. Lá, ele já se destacava por sua enorme envergadura, sua coordenação e sua surpreendente mobilidade, qualidades que mais tarde o beneficiaram no wrestling e o diferenciaram de outros homens grandes desde o início. Quando Omos apareceu pela primeira vez no ambiente da WWE em 2020, sua presença foi imediatamente avassaladora. Mesmo ao lado de superestrelas já maciças como Braun Strowman, ele parecia significativamente maior, o que é extremamente raro no wrestling moderno. Sua altura não é um exagero de marketing, mas é claramente comprovada por registros esportivos anteriores. Cada passo que ele dá no ringue, cada movimento de seus braços longos, transmite a sensação de que o espaço ao seu redor está diminuindo. Embora sua técnica no ringue ainda seja considerada em desenvolvimento, sua simples aparição é suficiente para gerar respeito e atenção. Omos simboliza uma nova geração de gigantes do wrestling e prova que, mesmo em uma era cheia de atletismo e velocidade, ainda há espaço para verdadeiros gigantes que podem dominar uma arena inteira apenas com sua estatura. Top 4. Silo Sam. Na década de 1980, uma época em que o tamanho era considerado a arma suprema no wrestling, surgiu com Silo Sam uma figura que, por sua simples aparência, causava assombro. Com uma altura real de cerca de 7 pés e 4 polegadas, ou seja, aproximadamente 2,24 metros, Silo Sam era um verdadeiro colosso. Embora ele tenha sido anunciado pela AWA por um tempo como tendo 7 pés e 7 polegadas, mesmo sem esse exagero, sua altura real era suficiente para fazê-lo parecer uma figura de lenda. Ombros largos, braços longos e passos pesados faziam cada uma de suas aparições parecer monumental. Ao contrário de outros gigantes de sua época, Silo Sam não era um wrestler tecnicamente habilidoso. Seu personagem baseava-se quase exclusivamente na imagem do gigante silencioso, que não precisava de muitas palavras para intimidar os adversários. Suas lutas seguiam um padrão simples: força bruta em vez de dinamismo, massa em vez de mobilidade. Isso o tornava impressionante, mas também limitado, pois em um cenário de wrestling em transformação, o tamanho puro nem sempre era suficiente para permanecer no centro das atenções. Apesar de sua carreira curta e pouco gloriosa, Silo Sam permaneceu na memória. Em uma era em que gigantes cativavam o público, ele encarnava a ideia de que apenas a presença física pode ser suficiente para se tornar inesquecível. Seu nome representa até hoje um tempo em que o tamanho estava acima de tudo, e o ringue pertencia aos verdadeiramente grandes. Top 3. Giant Gonzalez. Há muito poucos homens na história do wrestling que fizeram até o Undertaker parecer pequeno. Giant Gonzalez foi um deles. Com uma altura confirmada de cerca de 7 pés e 7 polegadas, ou seja, aproximadamente 2,31 metros, ele era, no sentido mais verdadeiro da palavra, uma montanha ambulante. Nascido na Argentina, Jorge Gonzalez começou sua carreira esportiva como jogador profissional de basquete, antes que sua altura excepcional o levasse finalmente ao mundo do wrestling. Já em sua primeira aparição, ficou claro que não era um atleta comum que entrava no ringue, mas uma aparição que mal se podia acreditar. Seu momento mais conhecido veio em 1993, quando a WWE o colocou contra o Undertaker na WrestleMania 9.
Só essa imagem ficou gravada indelevelmente nas memórias dos fãs. O Undertaker, que normalmente era tão dominante, de repente parecia significativamente menor, quase vulnerável, uma visão que nunca havia sido vista antes. Os movimentos de Gonzalez eram lentos e sua técnica limitada, mas isso mal importava. Sua presença física por si só criava uma atmosfera de espanto e desconforto, que nenhum outro wrestler conseguia imitar dessa forma. Inesquecível também permanece seu incomum traje de ringue, um macacão cor da pele com músculos e pelos impressos, que intensificava ainda mais sua aparência já exótica. Embora sua carreira na WWE tenha sido de curta duração, seu legado perdura. Giant Gonzalez continua sendo o homem que provou que o tamanho no wrestling às vezes pode ser tão avassalador que ofusca até lendas. Top 2. Paul Bunyan. Muito antes de gigantes modernos do wrestling como The Great Khali ou Omos entrarem nos ringues, já havia um homem nos anos 1950 que deixava o público em reverente admiração. Paul Bunyan, cujo nome verdadeiro era Max Palmer, estava entre os maiores wrestlers da era clássica. Em uma época com poucas transmissões de televisão e poucos registros preservados, as histórias sobre ele se espalhavam quase exclusivamente por meio de narrativas, o que até hoje envolve sua figura em um toque de misticismo. Muitos contemporâneos da época chegavam a afirmar que ele tinha quase 8 pés de altura. Na verdade, a altura confirmada de Paul Bunyan era de aproximadamente 7 pés e 7 polegadas, ou seja, cerca de 2,31 metros. Mesmo sem exagero, isso era quase inimaginável para a época. Quando ele entrava no ringue, até adversários grandes pareciam quase comuns ao seu lado. Suas lutas dependiam menos de sofisticação técnica do que da imagem de um gigante aparentemente imparável, cuja simples presença gerava suspense e cativava o público. Mesmo que seu nome hoje não seja tão presente quanto o de gigantes posteriores, Paul Bunyan permanece uma parte importante da história do wrestling. Ele é considerado um dos primeiros precursores da imagem de gigante e lançou as bases para o fascínio que a altura excepcional ainda provoca no wrestling. Sua lenda mostra que o tamanho já desempenhava um papel central muito antes do wrestling moderno. Top 1. Edward Preh, Willow Bunch Giant. No topo desta lista está um nome que se destaca até entre os gigantes. Edward Preh, mais conhecido como o Gigante de Willow Bunch, é considerado o maior wrestler profissional já oficialmente documentado. Nascido em 1881 em Willow Bunch, Canadá, ele já chamava a atenção desde criança por seu crescimento excepcional. Aos 9 anos, ele já tinha mais de 1,80 metros de altura e, como adulto, atingiu uma altura confirmada de cerca de 7 pés e 8 polegadas, ou seja, aproximadamente 2,34 metros. Com isso, ele superou todos os outros wrestlers desta lista e fez história. Antes de subir ao ringue de wrestling, Edward Preh se apresentava em circos itinerantes e shows de força. Lá, ele surpreendia o público com feitos de força aparentemente sem esforço, levantando objetos pesados ou derrotando vários homens ao mesmo tempo. Sua enorme estatura, aliada a uma postura calma e amigável, lhe rendeu o apelido de Gigante Gentil. No wrestling, ele se tornou uma atração. Sua mera presença era suficiente para inspirar reverência e silenciar qualquer ginásio. No entanto, sua vida foi tragicamente curta. Devido a uma doença da hipófise, sua saúde se deteriorou rapidamente e Edward Preh faleceu aos apenas 23 anos. Apesar dessa curta expectativa de vida, seu legado permanece intocável. Como o maior wrestler de todos os tempos, ele simboliza o fascínio extremo pelo tamanho humano e por um mito que vive até hoje. Esses foram os 10 maiores gigantes na história do wrestling, medidos por suas alturas reais e confirmadas, e não por lendas exageradas. De ícones como Andre the Giant, ao maior de todos, o Gigante de Willow Bunch, esses nomes mostram o quanto o tamanho puro cativou gerações de fãs.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar qual desses gigantes mais te impressionou.